Namaskar, welcome, welcome, welcome. We're so Bom happy dia, to Namaskar, join this bem-vindos. online course, The African Reality and Tools to Change the Obrigada World. por novamente Began on August ficar 11th, conosco continuing until no October 8th. curso There are a total of relacionado à 28 temática da magnetic África. classes by 25 esteemed lecturers. The Nós classes temos are ainda being várias recorded aulas and ainda à being frente. posted on YouTube. Todas elas This vão course has ser been postadas, as organized by gravadas, Anglo no African YouTube. Samaj and the Prout Research Institute. Evento You can organizado listen pela to África this class Samaj in e Prout English, Institute. French, Portuguese, or Spanish due to our Essa very gravação hardworking vai interpreter ser volunteers. transmitida nos idiomas português, inglês, francês e By espanhol. clicking on the globe icon and choosing your language. Então, você pode clicar no seu idioma de 144 people preferência. have registered from 12 countries of Africa, Tivemos vários 21 other inscritos, mais ou countries. menos de 20 países. Today is class number 12, Essa aula é de número 12, spiritual development in the vai tratar com context of desenvolvimento physical and espiritual no social contexto da reality. realidade física e social. Our speaker today is Dr. Richard Maxwell. E o palestrante de hoje é o Richard senhor Maxwell Richard retired from a Maxwell. long-term private practice as a licensed clinical neuropsychologist. Ele tem a formação na área de psicologia. He has been actively involved in the Ananda Marga Yoga Organization. Está completamente envolvido com a filosofia da Namaga, incluindo a yoga e a meditação. And is currently engaged in formal meditation research. Também faz pesquisas de caráter autônomo na área de meditação. Characteristics of Kundalini related sensory, motor and affective Os experiences. estudos estão voltados para a parte motora, a parte psíquica. This was published in a peer-reviewed journal called Frontiers Em artigos publicados em revistas científicas voltados para a espiritualidade, devoção, água e yoga tântrico. Está preparado agora para trazer detalhes da sua pesquisa. Então, Dr. Maxwell, bem-vindo. Namaskar. Namaskar. So, I'll start by sharing my screen. Então, eu vou começar os trabalhos, iniciando com o compartilhamento da tela. I've got to see this. Yes. Okay. Perfect. Sim, podemos visualizar perfeitamente. So, spiritual development in the Então, context of physical and social reality. temática de desenvolvimento espiritual no Spiritual contexto da realidade física e is social. from the perspective of some, the purpose of meditation. A gente vai trazer uma perspectiva através da meditação. Uma pesquisa sobre intuição. To secularize or remove all spiritual elements and just break it down
into various cognitive or structures, Então, awareness essa pesquisa ela vai trazer uma modulating the way we estrutura think. mais física e But psíquica, removendo there's a parte been espiritual. some recent pushback on Então, tem this, algumas meaning recentes that informações, there are some beginning signs in the research literature showing that algumas actually, pesquisas científicas if you mostrando, include se você what incluir are called spiritual elements o que a in gente inclui, o que a meditation, gente comenta sobre elementos you espirituais, see additional gains. You see você vai ver further a possível adição advantages to the individuals that e are verificar engaged in those a practices. resposta positiva que traz essa So parte espiritual. a Então, fundamental question then becomes uma pergunta what is fundamental spiritual? seria: And there is a lot of debate about that, but often spiritual is used tem to várias dúvidas com reference relação a ela, mas something that is comumente beyond the physical and o social espírito realms, ele está além do físico. has something that is Tem algo que pode ser related to the material world, which is what science is so focused on. But this pushback is coming in the context of the reality of what a our being realidade is more than physical. está muito além da Than esfera social. física e And da so realidade we social. will explore some of these ideas as we A gente vai go explorar through this algumas process. ideias. And the way I want to structure this, or way I will be structuring this, is in 3 sections. A gente vai fazer a explicação em 3 Dealing with sessões. different realms of concepts. And A diferença de alguns before I get into conceitos. some explanations, Antes da gente ir em alguma I'm going to explicação be asking people mais to voltada para a temática. interpret the questions Então, or realms of function that I'm about to talk about. And when I do discuss, I will be quando eu basing a discuto, lot of what I say on eu a estou series baseado of quotes no que eu estou by comentando, eu estou bem spiritual sério masters nas of afirmações, which for me personally que para mim, pessoalmente, provided a são, lot of guidance and são hopefully evidenciadas através de uma direção. help make sense of it for Como é que you, pode fazer not just sentido in realms of spiritual literature, but em in terms of what termos does it espirituais? relate Como é que to isso se somebody relaciona? who's more scientifically oriented even. Como é que se relaciona Although we com uma will base mais científica? move some beyond typical science. So Ou seja, algo mais da this ciência spiritual típica. master of Ananda Marga, I should say, is referred variously as Prabhat Ranjan Sarkar or Sri Sri Anandamurti, depending A on the gente frame vai, in which you're baseada oriented. nessas pesquisas, I have a feeling that nas you've ideias de probably P.R. Sarkar, ou Xixi Andamurti, heard some reference to him a gente vai previously. sempre se referir a So ele. let me Então, move on. então deixa eu continuar. Why should meditation be so hard? There are so many Então, por que que a styles, meditação so é tão many difícil? different forms of meditation, As and várias all formas de these, meditar. there's a lot of research going into Tem meditation muitas now because pesquisas they're relacionadas sobre a benefits, at meditação, least at a minimum, for reducing stress. Why should there envolvendo be que ela reduz o all estresse, kinds por of exemplo. technique? What is so hard? And so I'd like people as to throw out what they would
see is why it's difficult in the chat. Just Então, eu gostaria que as if you could pessoas why tirassem, né, various things that you consider essa... hard about being able to do Por que que a this. meditação é tão difícil colocar no chat? Então, a gente tem aqui, por que a meditação é difícil? Distração, desejos, preocupações. So I'm seeing some here. A mente vagueia, Distractions, desires, worries, mind wanders. porque é difícil de Hard to concentrar. concentrate. These are all very true. Sim, obviamente é verdade. Does get preoccupied. Sometimes all A the gente sempre está emotional ocupado. stuff. Whoops, let me see. I'm feeling due to all that I've been going through at work and being accepted. Às vezes, toda a emoção que eu Accepted by sinto Marty devido a tudo que disturbs estou my passando no equanimity trabalho and makes e my por mind ser too aceito pelos unsettled mares, to meditate. perturba a minha equanimidade e deixa minha Tend to mente be instável demais para emotional meditar. stuff coming from any and every human interaction. Yes, life is complicated. Então, sim, a vida sim é Not complicada. so clear. Yes. Então não está I tão like that. claro, né? Could Às I vezes o have a objetivo não está tão translation for the claro. next one? Guruvati? Próxima. Yes, just 1 second. That's the not translation. so It's not easy. easy if you haven't started asanas. Não é fácil se você ainda não começou os There may asanas. well be other practices that Outras práticas também facilitate the performance of meditation, certainly. podem ser executadas antes da meditação. No. Here's one in French, it seems. Tem uma pergunta em francês. Just a moment. Então, quando você aprende em idade avançada, parece difícil, porque o subconsciente já está sobrecarregado. O outro comentário em francês. Que seria a meditação torna-se difícil de praticar se não for feita regularmente. Ah, interesting. And another one is meditation becomes difficult to practice if it's not done E a regularly. neuroquímica é um desafio para o equilíbrio sob condições de estresse. Catherine said neurochemistry is challenging to balance under stress conditions. That's an interesting angle. São ângulos bem interessantes, né? Realidades psicológicas. Quando você aprende mais tarde, parece difícil por causa do subconsciente. Também é necessário equilibrar o corpo físico e mental. Padma Shiva said, when you learn it at an early age, it seems difficult because of the overloaded subconscious. Yes, we said that. É quando você aprende desde cedo, parece difícil por causa do subconsciente sobrecarregado. Equilibrar le corps physique et mental. I can. Yeah, we got that. Did we? If it's not done regularly. Okay. Você também precisa equilibrar o seu corpo físico e mental. Ok, todos são brilhantes ideias. It's also important to balance the physical and mental body.
Okay. Yes, balance is essential. Sure. Sim, o equilíbrio é essencial. Well, I have a series of things, and it Eu tenho algumas includes coisas these bem sérias. and maybe another number of things from various realms. Talvez outro número seria importante também mencionar. So, first, Então, qual que é o the word problema? Porque a is meditação é saying tão difícil. something about japa here. You Então, know a gente you are tem to do alguma japa menção with aqui your sobre mantra japa, que é a always, repetição. repetition. So there's a certain Você sabe que sound você, quando você that faz is japa no used as a seu focus mantra, for meditation. enquanto você vai fazendo a And meditação, você faz while isso. while doing Enquanto meditation, fazendo you do that. While doing trabalhos worldly com duties, while attending to palavras, mundane duties, atendendo you várias also demandas should remember your mundanas, você mantra deve se mentally. lembrar do seu mantra Generally, mentalmente. you forget. Geralmente You are você so much esquece. disturbed and Você so está much tão engaged that work perturbado takes e the muita prominent coisa role and your do own trabalho meditation becomes less important. faz com que So você that's tenha repeating a number of the ideas that were voiced. a meditação se torna menos importante. A quantidade de distrações externas, né, com os trabalhos externos. A unit mind, meaning Uma mente the unitária pode what we somente know as pensar em personal mind objeto can only num think momento of particular. one object at a particular time. So our mind is naturally going to be jumping around a lot. Naturalmente, a nossa Details of our mente, ela lives. pula de um lado para o outro, isso é So natural. this is the habitual way that the mind operates. It's Então, essa é a difficult to maneira que a stick mente trabalha, que ela to opera, just one object. vai de um objeto a outro. One characteristic of the Uma mind is that característica it da moves. mente é Cannot que ela se remain move. stationary. Ela não It pode must estacionar de uma move. Even vez, when ela tem que se quiet, it goes movimentar. on moving. Então, quando Movement is a must. em silêncio, In order to ela maintain está se its movendo. existence, Movimento é the tudo. mind A fim de manter a maintains sua its existência, a dynamism, mente tem que manter uma dinâmica. its vitality, its vibrance. And this movement E esse is called movimento vritti. Now, é chamado vritti de vritti. is, Em inglês, well, você deve dizer in English you may say propensity, mas propensity e não é um propensity is termo not the apropriado proper para term. isso. Vritti Vritti é um anseio urge or psíquico, psychic é a ability. mobilidade psíquica. What keeps the mind moving O que is deixa a nossa mente em movimento? these vrittis, that the mind É o vritti. is a function of the activity of all of these Então, mente psychic é a função do urges. And this is a movimento very complex topic, which we really won't be going psíquico. into E é extremamente except complexo e difícil essa temática. just these little asides, because it links with chakras, it links with Porque ele linka, né? Essa movement temática de Vritti, ela faz uma glandular conexão com secretions. os chakras. It is a very complex topic that we don't Então, é um have assunto time to extremamente do, but just complexo. to understand that Para there entender are isso, certain driving forces that are a gente tem que operative in entender the as mind forças that que keep it nos moving. direcionam, né, para o movimento. Another step more complicated. Outro passo mais complicado ainda é que toda a mente protozoica nos humanos tenta influenciar a mente humana. As mentes metazoicas tentam fazer o mesmo, quando a mente unitária, a sua mente pessoal do humano, ela não está na vigília, ela se torna influenciada pela mente protozoica e as mentes metazoicas.
Então, a mente pessoal, ela tem uma influência tanto nas mentes protozoicas como metazoicas. E isso é um dos mais complexos temas que a gente pode entender a influência na mente pessoal, no comportamento. It becomes influenced by the protozoic and the metazoic minds. So this is actually vastly complicated to think about. Tudo isso é realmente complicado e complexo para a gente entender, para o nosso físico entender e lidar com isso. Então, tudo isso está influenciando como eu penso, o que eu faço em algo particular. Mas as mentes das pessoas são geralmente influenciadas pelo meio ambiente que elas vivem. Quando você vê o seu vizinho tomando chá, o jeito que ele coloca o chá, que ele exala, né, o ar do chá no seu nariz, você também vai sentir que está tomando chá. Isso é uma influência do ambiente. Novamente, quando algo é repetidamente dito para você, ela vai ter um impacto na sua mente. Então, tudo que pode acontecer, isso pode se tornar um sanskara. Então, o sanskara é aquela reação em potencial que vem na sua ação, que ela vem junto com a sua ação. É uma resposta da sua mente, da ação da tua mente, seja em pensamento, seja em atitude. E ela pode ser expressada de diversas formas. Por um momento, uma criança que pertence a uma família de pessoas que são frequentemente discutem entre uns e outros, ela também vai se tornar. Para ela, isso vai ser natural. Certas religiões, é comum as pessoas firmemente acreditarem em certas ações que são pecaminosas e certamente outras são virtuosas. Então, o meio ambiente em que você está influencia as suas crenças. And when are you just being programmed in some way by the environment in which you're in? Algumas vezes o instinto é imposto aos seres humanos, nas mentes humanas. E algumas coisas, elas devem ser seguidas, ou seja, elas devem ser obedecidas. Sobre essas circunstâncias, você vê que são uns itens impositivos. Então, a mente flui com essa imposição. Aí a mente se move, desenvolvendo o instinto em trazer algo particular ou uma estrutura mental particular que não pode vir de fora, que é uma ideia imposta. Então, o que acontece? A mente não pode seguir adiante. A mente ela vai seguir adiante numa periferia de uma ideia imposta. Essa ideia imposta é chamada de dogma ou bhava jadata. That imposed idea is called dogma or bhava jadata. So, então, quando or
it might not even be repeated so much as coming from certain authorities. Então, algumas ordens repetidas que vêm de algumas autoridades, There are ways in which our minds are constantly being influenced. então ela vai, quando vem uma ordem superior, essa ordem a gente acredita que será correta, então a nossa mente é influenciada por ela. Being told how to think. Então, ela faz com que a gente não pense, mas como é que a gente não deve pensar? Meditation A meditação, obviously going to be influenced by these various things. a meditação vai fazer com que a gente pense bem, né? Analise todo o cenário. Quando você está se movendo à frente, né, adiante, você pode desenvolver a sua fraternidade através do universo. Mas, se um dogma diz, um dogma baseado numa escritura particular ou numa filosofia em particular, ela diz: você sabe, você é abençoado e eles são os escravos. Eles estão lá porque eles não seguiram as regras por você. Eles estão para ser governados por você. Essa ideia de progresso, isso é dogma. Agora, o seu progresso numa real esfera espiritual, a fase de desenvolvimento, ela cria um choque, questionamentos. And when is strong advice wise to follow? How do you know? Como é que você sabe que aquilo é um dogma e a outra é só um conselho? When a dogma comes, you should first apply your common sense. Então, quando o dogma ele vem, ele se apresenta, você tem que repensar, você tem que ter um bom senso. Às vezes esse bom senso falha. Apply your logic. Think it through, analyze it. Isso é verdade, analise. Fails to give you a satisfactory reply. Apply your sense of humanity. Então, aplique o seu senso de humanidade. You are not to be guided by any dogma. Você não vai ser guiado por nenhum dogma. Qual que é o seu senso de humanidade? O que isso significa? Provavelmente, Anandamurti would say your sense of neo-humanism, seu senso de neo-humanismo se estende a todos, a toda a existência. In terms of our immediate influences, but your sense of the welfare. Então, seu senso de cuidado com as pessoas, your sense of the welfare of all beings, of all created objects, seu senso de bem-estar com todas as criaturas within our world. Nesse planeta, nesse mundo. So, então, we're going to take this a step further now in thinking. Então a gente vai dar um passo adiante. Spirituality has to do with a kind of o que a espiritualidade pode fazer para expandir a nossa consciência, nossa mente. And this gets into issues of Isso está relacionado com os temas and unlimited consciousness. Com a consciência infinita, ilimitada. If you would, of the term God. Se você vai para o termo Deus, and in the orientation of Ananda Marga,
there's E a a orientação concept da Nanda Marga, which is a combination que é uma combinação de consciousness, consciência, Paramapurusha, Paramapurusha, a creative force or e a prana. força criadora, This a força da concept criação. of Brahma, Esse é o so conceito de amazing. Brahma. The concept of Brahma can be conveyed. My A reply convenção will be, Brahma, Brahma can be communicated ela pode se about as comunicar well as muito a bem. deaf person and a dumb person, meaning someone who cannot speak, Uma can pessoa communicate morta e with uma each other. pessoa que não tem a aptidão Thus, the para ação, spiritual por world falar. is No mundo beyond the espiritual, scope of verbal externalization. então, não So tem uma this linguagem verbal sense of externa. universal consciousness Então, quando a is gente se beyond trata our individual da life and a beyond any ability expansão universal, really be able to describe it in any meaningful way. As much as então, quando a gente está aberto para essa expansão infinita, so we've got a pretty big dilemma here. a gente vai além. And often one will hear that the point of a spiritual meditation is A to meditação espiritual, ego transcendence, com a going transcendência do beyond ego, our little I, our limited ego, ou and com o ego somehow extremamente merging our mind limitado, in this infinite consciousness, taking our limited consciousness, moving it into an infinite consciousness. a nossa limitação But egoísta se elevando if there's no way para to talk about that, a ideação how cósmica, do we know what we're doing? então como é que a gente vai saber o que a gente está fazendo? So I would like in this next section Então, nessa próxima for sessão, eu people to gostaria think about que vocês their pensassem connection with a universal consciousness. como é que é a nossa conexão com o mundo And maybe universal. some more comments in the chats. E a gente tem mais alguns comentários no chat. How do you think about your connection? Como é que a gente pode pensar nessa conexão? What are your ways of thinking, conceiving of that, even though Quais os tipos de pensamento que podemos ter? Como é que a gente pode pensar sobre uma conexão com a consciência universal? please try if you can. Então, tente, se vocês puderem, se expressar sobre essa pergunta. Então, a gente tem aqui milhões, milhares e milhões de crianças fluem naturalmente, proativamente, em contínuos pró-humanos e pró-vida, mas são punidas por fazerem a coisa certa, especialmente dentro de certos cultos e nas habilidades paroquiais e de seu culto. As âncoras pavlovianas estão enraizadas neles de forma punitiva por fazerem a coisa certa naturalmente, substituindo-as por uma corrente irada que pode ser puxada à vontade pelo predador arrogante predominante dentro da liderança do seu culto. Então, a gente tem aqui mais comentários. Estaria sobrevivendo a todas as coisas pelas quais estou passando sem ele? Precisamos ir com a mente para um lugar além da mente? That was about the cults before this question came. Okay. That was an earlier comment. Yes. Yeah, there certainly are such. Yeah, there in Africa there have been such horrible things that have happened with cults, well, also elsewhere. Então tem um comentário anterior, né, sobre os cultos. Aí ele comenta que na África tem algumas nuances, né, com relação a alguns cultos. There's also been, kidnappings of children for various
purposes, certainly, and that's happened in Africa. Isso acontece comum But na África. starving children, in Roubar criança, various Western cults, como crianças que não se alimentam, estão famintas. So, Chitra, my connection with the universal consciousness starts with the feeling that from my heart, that cannot be expressed in words. Ah, yes. There are certain feelings Voltando ao comentário anterior. are major. Minha conexão com uma consciência universal começa com o sentimento do meu coração, Shiva não Baba, pode ser expresso por all the palavras. time these days, throughout the day, I think my connection with cosmic consciousness is greater than ever. Então, qual que é a minha because conexão? Outro comentário. Eu acho que penso que Shiva, Baba, o tempo todo hoje em dia, I durante o need dia. it more than ever. Acho que minha There's conexão com a no consciência way cósmica é of maior do que surviving nunca all the stuff preciso I'm going through without dela, it. mais do que nunca. Não há como eu sobreviver a There todas is as some coisas kind of a pelas resource quais estou passando that sem isso. this framework provides that is very hard to put into words, but has very deep personal meaning often to people. We need to go with the mind to a place beyond the mind. Ah, this is a mitaba, very interesting paradox. Então, um paradoxo interessante é o comentário: precisamos ir com a mente para um lugar além da mente. Abandonment or its transcendence, I guess is a better way to think of it. A profound desire, need, joy to relate to huge mystery, which is my life in this universe. Profundo desejo, necessidade, alegria de me relacionar com o enorme mistério que é a minha vida e este universo. Devaki wrote, I feel it in my heart intuitively. Okay. Yeah, there's one from Guruvati, we Satya. need a Anyone who has translation. ever loved. I'm having trouble. There's skits in them. Loved anyone will vigorously eschew bigotry. Many bigots are married, yet not in Qualquer pessoa love. que já amou alguém evitará vigorosamente o preconceito. Muitos fanáticos são casados, mas não são There's apaixonados. something very important in this nature of love. And Shakti Devi, has that gotten translated? Yes, for me, it is not easy to think of the supreme Para mim não é consciousness fácil rather pensar I na think consciência of Baba. suprema. Melhor penso em Baba. Very Right, interesting that's point. Shiva. Muito interessante. Yes, and that's Shakti Deva. I'm sorry, Shiva's translating Shakti Deva's comment. Okay. Yeah, sometimes Algumas vezes having tendo a vehicle through which veículo entre touch that infinite que toca o to infinito, actually que faz com have que eu your toque o mind infinito, absorbed in that infinite consciousness is actually it's a very exceptional state, and to be able to share that is the special value of a spiritual master or a guru. então há sempre uma that I think is quite meaningful. tem pequeno significado. Quando a gente consegue tocar Shiva Priya consciência. says it's like any O- other love affair, but with no end.
That's an interesting framework. Yes. Yeah, it's quite an Outro affair. comentário. Guru Como que é Charan como qualquer outro caso de amor, mas sem about fim. universal consciousness is to see everything we come in contact with as an expression of universal consciousness through our mantra. Elements of the practices are tools. Yes, very much so. Catherine says the birds, nature, and Então, a maneira de pensar sobre a consciência universal é ver tudo com quem entramos em contato, vemos a expressão da consciência universal através do nosso mantra. That's a very important framework, is how to see this infinite Os pássaros, a natureza e as incríveis maravilhas naturais me trazem a consciência em momentos preciosos ao longo do dia. having some words concerning that in particular shortly. How are we doing? Are there more here? Or? That's everything. Okay, I Não think temos mais that's comentários. a wonderful set of comments. So let me São just bons comentários ao longo. this. Temos lido no chat. The real essence of Dharma Então, meaning como você pensa sobre a conexão com a consciência universal? A essência real do Dharma é o que realmente importa. Tá lá, é interno e está escondido na sua existência. O objetivo mais alto do Dharma é o progresso espiritual. É o ponto que termina, é a excelência, é se juntar para a Paramatma, a cognição suprema, onde é a linha de contato com o Paramatma. É a mente humana. Mental being. Where is the abode of this Paramatma? Its abode is the human mind. Ultimately, it's within your own individual mind. It is not somebody else. Não é nada mais que você mesmo, não é mais ninguém. É a sua própria mente. Now, here we're using a pronoun he, but technically this is just an arbitrary choice because aqui a gente está usando ele, mas é só uma explicação arbitrária. Ele é uma entidade sutil. Pode ser realizado através do sentimento por outros meios. Através de sentimento e não por outros meios. Ele só pode ser realizado pelos sentimentos, essa conexão, a sua conexão com o universo, a consciência universal. I could just as easily say she Ou eu instead posso of também he, but since I'm quoting, utilizar o termo ela ao invés de ele. He capitalized, meaning that universal entity is the subtlest entity. Therefore, he can be realized only through feeling, by no other means. You know, there were references in the comments about feeling. It's that feeling that is essential to bring one in some kind of touch, if you would. Forgive me for the physical analogy. Each and every entity in the physical world, em toda entidade no mundo físico, no mundo psíquico e no mundo do Dharma é a forma de metamorfose da consciência suprema. Então,
Quando tudo está na forma metaformizada para a entidade suprema, então você vai sentir. Então, a única coisa é o sentimento, e tudo nesse universo é espiritual, nada de físico ou psíquico. Tudo existe, é a dança da cognição cósmica. Now, ideas like this fly in the face of materialist science. Então, ideias como essa não está embasado na ciência convencional. By probably well over 90%, 99% of all scientists. But interestingly, I just want to reassure you Então, interessantemente, eu gostaria de assegurar a vocês within the scientific community a comunidade científica post-materialist scientists. Então, a ciência, ela trabalha muito com cientistas materialistas, focados na matéria. Consciousness is primary. Consciousness is the origin of E a consciência é o primordial, é a origem. Writing about in various serious analytic ways, escrevendo artigos e matérias sérias, scientific logic as well as experiments, de acordo com a visão científica, a visão científica está baseada em experimentos e ela ignora esse tipo de abordagem. Quando você se aproxima, visualiza something such as a universal consciousness. And even physicists are incluindo os médicos. Eles estão linkando com mecânica e não nada voltado para a parte espiritual. Então a gente vive numa era muito materialista. Então, mas o início tudo na consciência. Então, a ciência está voltada para tudo é voltado, né? A criação vem do Big Bang, do nada. Metamorphosis, this change of form, is a very important thing to realize when you look at everything around you. Então, a gente tem que analisar que tudo que a gente está vendo ao nosso redor tudo que está ao nosso redor, ela vem da consciência suprema, tudo, e não do mundo material. Então, quando você sente amor por Paramapurusha, por todas as boas propensões e ruins, elas estão numa fluidez coletiva e a sua mente é uma devoção. Então, quando há uma única devoção, você pode entender essa entidade suprema. Então, você entende e atinge Paramapurusha. Então, a partir do sentimento, né? A partir de um sentimento que a gente chega para Paramapurusha, através do amor. One's mind becomes merged with that universal consciousness. Quando a nossa mente fica igualitária a Paramapurusha, isso é o ponto inicial da meditação. Você está alinhado, a tua mente está alinhada com Paramapurusha, aí é a meditação.
devotion is the organ. Você deve se Devotion lembrar is que a the sua policy vida for each and iniciou every de algum spiritual ponto de master, devoção, and it is a culminou principle em um of ponto de all devoção. Então, intellectual and devoção spiritual-minded é people. a Does política de anybody cada have e todo aspirante any espiritual. É o princípio difficult para reason toda that a base strengthens that? intelectual e a mente e Why espiritual should das you pessoas. accept that? How do you know that's not just some other piece of dogma? Como é que você sabe que as outras coisas não vêm de Deus? So, Então, we're going to por que a go through devoção é another series of necessária? comments Por here que eu não sinto isso? in terms of Pode a devoção how se people tornar relate to dogmática? this idea of devotion. And we're going to, so various issues here. Why is São vários devotion assuntos aqui que eu necessary? mencionei What if I don't anteriormente. feel it? But I might like my meditation, but what if I don't feel devotion? Então, Can novamente, por que devotion be a devoção é dogmatic? necessária? O que, Ouch. o que eu faço que eu não sinto isso? Como que a devoção se torna dogmática? A gente pode ir no chat. So here's a long one. Let's see. A gente tem I aqui don't know um whether this is a longo translation of something comentário. somebody else has written or oh wait, there's maybe one higher. Vamos lá. Dottie, Primeiro you é, had a comment. These are moving faster. Let's see. sim, este é o mais difícil para mim. Dottie Sou says, extremamente devotion, cético repeating my e mantra passei all the time, parte da hearing minha and seeing vida como ateu devotional words agnóstico. about Também fui devotion abusado is my life. por pessoas Continued. Did I miss something? religiosas, por isso eu tenho uma reação instintiva No, she was muito giving us negativa a the certas answer to question palavras. 2. Yeah, okay. So this is long. But I think it looks, at least the little I've seen so far, I like it. It's interesting. Yes, this one is the hardest for me. I'm extremely Novamente, skeptical sim, and este é o spent mais a very difícil para mim. Sou part of my extremamente life cético e as an passei boa parte da atheist minha vida como ateu organizing. agnóstico. Also, Também I fui was abusado abused por by pessoas religious people at religiosas different points em of diferentes life. momentos da minha My vida. own beliefs and sense of values has frequently E been at as odds minhas with religious people. próprias So I crenças then can e have sentido de very negative valores gut reaction to têm certain estado words frequentemente em desacordo com as such as pessoas devotion, religiosas. and Por some isso others tenho are uma surrender, reação instintiva muito God, negativa a certas sin, palavras. morality. Uma delas é a Trying hard to devoção, alguns reframe outros these são terms in rendição, ways graça a that Deus, reflects the pecado e nature moralidade. within me and Estou me not esforçando para reformular muddying esses up termos de uma all forma the que reflita seu negative verdadeiro dogmatic significado, ideas that I grew up e não confuso em associating todas with as these ideias words. dogmáticas negativas que In other cresci words, associando I'm essas trying to palavras. create Em new outras palavras, models estou about tentando criar them. novos modelos mentais sobre I eles. also think Eu I também acho identify que as me being identifico como rebellious sendo rebelde e não and not seguindo regras. following rules. Então, Oh boy, há uma parte de troublesome. mim que não quer ser devocional, But porque maybe parece the best way to semelhante put a it sofrer uma lavagem is, cerebral so there's a part e of me ou that não doesn't want pensar to be devotional criticamente. because Embora eu it saiba feels que os akin to dois being não são brainwashed sinônimos, alguns devotos parecem assim. Eu or não entendo como algumas not pessoas acreditam em thinking alguma coisa. critically. Although I know the two are not synonymous, but some devotees seem that way. Point well taken. Let's see, It where to go? continues below. I don't understand how some people believe in things unquestionably because that has rarely been my experience. I do think I'm actually extremely devotional and have been since childhood, but not towards a person or man-made organization, but to the highest
pure cosmic consciousness. Continuando esse comentário. What a story. Não entendo como algumas pessoas acreditam nas coisas de forma inquestionável, porque essa raramente tem sido uma Very experiência. penetrating. Eu realmente acho que sou extremamente devoto desde a infância, mas não em relação a uma pessoa ou organização feita pelo Well, homem, Puerto mas a Rico mais pura writes, consciência cósmica. Namaskar, most certainly devotion is very easily become dogmatic. If I'm told I should be, then I will do and say. A devoção só pode ser julgada como dogmática se avaliada Chiten por in outros. Vietnam Mas writes, isso não é correto, porque a devotion is devoção necessary consiste because it will exclusivamente move em movimento interior. you to your goal. If you don't feel it, you will be stuck by obstacles. Devotion cannot become dogmatic because you act according to your conscience and not to what you are told. David Devoção é writes, necessária porque ajuda a avançar involves singing kirtan and com bhajan. firmeza em direção ao seu objetivo. Se você não aguentar, ficará preso em obstáculos. Não pode tornar-se dogmático porque você age de acordo com sua consciência e não como o que é lhe dito. Satya writes, subtleties may morph into dogma due to excessive objectification or pretentious deceits through opportunistic ostentation. Wow. That's a great one. As sutilezas podem se transformar em dogmas. 1. Devido à objetificação excessiva. 2. Enganos pretensiosos através de ostentações Are oportunistas. going to have a difficult time eliminating their own self-interest. And so how one separates out self-interest of the person conveying the message to the inner truth of the message is certainly a knotty problem. Knotty. A few more here, and then I think we'll need to go on. Yep. Shakti Deva writes, devotion is acquired through the advanced form of our sadhana. A devoção se vai adquirindo conforme avançamos em nossa sadhana. Dogmatic if evaluated by others. But this is not correct because devotion is exclusively an inward movement. Very interesting, yes. Shiva Priya, if we are devoted to a God. Devoção só pode ser julgada como dogmática se avaliada por outros, mas isso não é correto porque a devoção consiste exclusivamente em movimento interior. It will limit you and separate you from everything else. It will alienate you. Yeah, feelings again. The earlier comment about feelings, the personal feelings, and this. É difícil about, sentir devoção por uma entidade impessoal. O guru facilita as coisas. To a sense of alienation from the world around. You know, those are very important. Shiva Priya, if we're no wait, we did. Amitabha, it is hard to feel devotion for an impersonal Então, entity. a Shiva Priya, se formos devotados a um Deus que não está em todas as criaturas, na natureza e em você mesmo, esse sentimento não expandirá suas percepções, irá limitá-lo e separá-lo de todo o resto. Ele irá aliená-lo. O Amitabha, é difícil sentir devoção por uma entidade impessoal. O Guru facilita as coisas. There are some who have these elevated mental strengths who have exploited and taken advantage. So it's a very complex issue. É super complexo esse tema. Isso não é verdade para mim, mas nunca conheci pessoalmente um ser iluminado ou um guru.
devotion that replaces critical thought. All groups believe they are deeply devoted, and yet to a God that justifies division, poverty, lack, and abuse. That's a Comentário very sobre a major África do point. Sul. Is what A África do Sul what está is tristemente this fascinada por uma devoção dogmática idea? que Is substitui o it putting pensamento itself crítico. above Todos os grupos others, acreditam que são or profundamente is it devotados, mas ainda assim being há um Deus que inclusive justifica a divisão, a pobreza, a to carência e o abuso. serve the whole of reality, all elements of society with equal care and love? And certainly, even within Ananda Marga, I mean, I think as people have been implying, we're not immune to it. This is a human issue. Então, esse é um assunto humano. Inclusive, na Nanda Marga, a gente tem esses There are tópicos. just a couple more that are here at this point, and then we need to move on. Right. Então, a gente tem mais algum, mas a gente tem que ir adiante. Has been the route to acquire devotion, surrender due to external pressures. She feels forced to surrender, I believe. Satya writes, an organismic approach about universe and intimacy with it is remedial to many of these concerns. Mais um comentário. That's everything. Yes, Uma abordagem organísmica sobre o universo e a intimidade com ele é corretiva para muitas dessas preocupações. Isso é tudo. Influential on the nature of our mind. But let's see what Anandamurti has to say about this. Vamos adiante. You love your small I. Você ama o seu pequeno eu muito. E sem saber, você ama Paramatma mais do que você mesmo. Claro, você tem desconhecimento de seu amor por Paramatma e sabe do amor relacionado ao seu pequeno eu. Que amor que para o mundo é desconhecido. At least certainly for the majority of people, that love for that universal entity is just not something that is known. Each and every created being has Tudo e qualquer criatura está sendo conhecido e desconhecido, que conhecido e desconhecido adora ele, aceita ele. Esse é o único objeto de ideação. Alguém idealiza ele sabendo e alguém não sabendo. Alguém positivamente e alguém negativamente. Mas ele é o término supremo de toda a marcha e de todos os seres criados, todas as criaturas. The unknowing adoration. What is meant by this? The more we ideate on O mais a gente idealiza, and making as much money as we can. A gente faz mais dinheiro do que o necessário. How this universal consciousness is expressed. Como é que essa consciência é expressada? Through the entire universe. Através de todo o universo. It happens to be that aspect of the universe of money that is the object of your ideation, then it's unknowingly ideating on the universal consciousness in the form of money. And ultimately, though, these are all distortions. These are all distortions of our minds. A gente fica adorando, tendo mais dinheiro, isso é uma distorção. A gente se separa da consciência suprema.
Now, if this urge towards matter, this material longing, is properly Esse mundo directed, material, you're longing for money, you're longing for name or fame, may be tem que ser converted alguma coisa. into a longing for Parama Purusha, that universal consciousness, who No is the fundo, goal existe só um pertencimento ao Paramapurusha. the individual should feel Você deve sentir uma emoção fraternal por and attachment to e the um external apego world. pelo mundo externo. Esse What contato about this sentimental com o renunciance? mundo Aren't we é supposed to go live in a cave or something and todo. get away from all of this? Well, no. This sentimental contact with the external world is a must. Esse contato com o We mundo need to have close feelings about all of what we're interacting with. ter um contato com tudo que a gente está interagindo, tem que ter um impacto em tudo que a gente está In some interagindo, ways, de alguma forma. that may be one step toward being immune to dogmas. Because if dogmas are in some way Os dogmas são, de alguma forma, limiting, construídos e limitados. then clearly this emotion that is linking us to the entire external world A gente seja voltado somente para o mundo externo e não para o mundo interno. curtailed, limited. If someone is under the impression that Se I am alguém doing está sob a sadhana impressão for the que sake of personal eu estou fazendo sadhana and I have nothing to do with pela it, minha liberação pessoal e eu and thus tenho nada a mais a fazer no mundo. contact with external physicality. Although the person's physical body is Isso, very much negar controlled, que ele, o contato com ele ou ela person is cheating himself é um contato físico através de um corpo físico nesse mundo. Então a pessoa está a flaw in the thinking. boicotando ela mesma, está sendo egoísta. Service to humanity with a view to serve Parama Purusha. A gente está aqui para servir para Mahaprabhu. One feels towards oneself and Parama Purusha is an essential prerequisite for sadhana. This will sadhana meaning meditation or the effortful Serviço à humanidade com uma visão para servir para Mahaprabhu e ter o mesmo apego que cada um sinta no seu entorno para Mahaprabhu. É um pré-requisito essencial para o progresso na sadhana. Isso vai estabelecer o equilíbrio e o paralelismo dos ritmos individuais com os ritmos das influências psíquicas externas. A strong personal connection with the whole world. If you direct your sentimental, se você direciona a sua entidade sentimental através dele, de um bom sentimento, então a sua emoção ou pensamento vai estar num plano alto. Você vai perder a pequenez. A sua existência, então, é fortemente distinguida, advinda dele. And your emotion or thought being on the higher plane loses its pettiness. Your existence is then hardly distinguishable from it, from that supreme consciousness. All the urges and longings, those vrittis that we mentioned, should be gathered together. Todos os anseios devem ser direcionados juntos
manifesto This is supremo. done Isso é feito with indominavelmente elemental com uma work, física, uma energia psychic física energy, meaning e uma energia undefeatable and espiritual. invincible Aí vai spiritual crescer energy para ele. will grow from within. All of these urges. This is an indirect way of referring to devotion. That the entire mental flow is being directed toward that supreme entity. So, getting Então, back to the issue of dogma, when a dogma comes to you, falando de dogma, quando o dogma what vem comes? You e should você first primeiramente apply your common aplica sense, o seu because senso many comum, times o senso comum dogmas, ele whether they're falha em coming te dar uma resposta elsewhere satisfatória, uma from resposta even lógica. people that Se a you lógica may falha, então vai have te respect dar for uma and resposta good satisfatória. feelings about, Aplicando o seu but senso de humanidade e if obtendo it uma rings resposta wrong, if it de acordo, sounds, it você não doesn't vai ser make guiado por sense to nenhum you. dogma. Listen to your common sense. If common sense fails to give you a satisfactory reply, you're still unsure, but you're feeling something's not right, apply your logic. Think it through, analyze it. If logic fails to give you Isso é a verdade, satisfactory analise. reply, meaning you're still unsure, apply Sempre vai your estar sense of humanity. sem Apply your certeza sense alguma of how this affects everyone como isso around you, afeta how it affects the whole world o mundo todo. and Cada get ação the que você faz, reply and cada do pensamento. accordingly. Sorry, You Dada. are not to be guided by any dogma. O ideal é que você seja guiado por nenhum Should dogma. be exclamation point. Just a couple more here. I don't know how our time is doing. Oh, we still have time. Bom, a gente tem um When your pouquinho de tempo mind ainda. will Quando a develop sua the mente knowledge that é Parama desenvolvida pelo is conhecimento watching this whole que thing, Paramatma está nos you will be observando in todo o Dhruva tempo, Smriti. você vai ser um Now, Dhruva this Smriti. is an interesting Aqui, term, Dhruva Smriti. It means constant conhecimento remembering. psicoespiritual vai ser convertido no conhecimento At espiritual. Então, nesse Paramatma, that estágio, in the objeto, consciousness, subjeto e turning objetivação around vai focus, because permanecer a num lot of só, times we're único. thinking that we are feeling devotion toward this, whether it's this spiritual master, or whether it's toward the supreme abstract entity, which being abstract is harder to relate to, certainly. But if it's toward, then that supreme entity, that infinite frame of mind, or a frame of consciousness, is the object, is what we're focusing on. But how can you take within your own mind as an object something that is so big? So there's a logical problem there. Flipping it around, if you really realize that this universal consciousness has you always in its mind, that's what Dhruva Smriti is about. Now, the term Smriti is actually a very fascinating one, because it's come out in some of these various analyses of this sanitized or secularized meditation research, particularly in the mindfulness work, where it's gotten very popular in academic circles because it can seem free of all spirituality. Well,
if you actually Espiritualidade não é look muito back mencionada. in the early Buddhist literature, mindfulness is the word representing mindfulness in Sanskrit. I forget what the Pali word was, but is smriti, is remembering. So mindfulness is really has its origin in this concept of Então, remembering. mindfulness, ele vem desse And I'm not sure conceito all of the da gente elements that desenvolver remembering o nosso the conhecimento Buddhist orientation psicoespiritual, has, but it's a desenvolvendo very ele com interesting thing conhecimento to think that espiritual. the popularity of mindfulness is actually linked to this concept. And I would Então, be surprised if essa there wasn't popularidade do mindfulness é this druid exatamente esse element of conceito. constant remembering. Here, psychospiritual knowledge will be converted into spiritual knowledge. At this stage, object, subject, and objectivization will merge into one. Objectivization meaning the form in which our mind is able to perceive the external world. It's a representation of the external world within A our objetivação do subjective experience. objeto e o subjeto é a representação do mundo But externo. merging all three into one takes us beyond that limited ego state. Okay, I think that's where I am at this point. Yes. So that's a very important idea to end with. And I think we may É uma have another importante ideia. 12 minutes or something like that. I don't know if there are questions or further comments Ainda that não, people não would sei se like você to tem agora algumas perguntas a share. serem feitas ou algum comentário But para I compartilhar would be quite acerca desse interested to tema hear que any a gente thoughts ouviu people aqui. have or any questions that people have. Algum pensamento. Donna, maybe you can go through these. Let's see. I'm unmuted, that would be helpful. Yeah, if people want. Oh, Satya says the cells in one's body do these things naturally, and we're Células do corpo fazem essas coisas naturalmente. Esperamos isso no auto-reparo e na saúde física otimizada. Estamos numa era da humanidade em que a sociedade dominada pelo carcinomicismo está, através de esforços moderados e mais enérgicos, recuperar sua êxtase natural pertinente à nossa espécie, ao planeta em geral. Estou curioso sobre algumas pesquisas relativas à microvita. Você conhece algum? sure. I don't know if we really need to go through. Could people just express things verbally? I mean, that's another possibility. Or have it translated if they want to talk in a different language, then have it translated. Alguém quer falar? Yes, Dadaji. Namaskar. Thank you so much. Muito obrigada. Baba,
Baba has given so many definitions of devotion. Então, Baba deu muitas definições sobre Sometimes he devolução. says devotion is service. Algumas vezes, He devoção says devotion is pode ser aggression devoção. towards the Lord. Sometimes he says again, devotion is love personified, etc., etc., etc. So, but there is something really interesting, É uma and coisa bem maybe interessante. all of us should try and see. Baba, there's one little text of Baba, O which texto, Baba entitled as Your Personal God. Your Personal God. você não é In um this Deus, little text, Baba says, no person, no human being can understand that impersonal entity. None of us can understand that impersonal entity então, nenhum de except vocês pode there is a entender personified que o Deus é entity who impessoal. guides us towards that impersonal entity. So that text is really interesting. Your personal God. I don't remember in which book, but we can try and search. Tem And um so livro que a gente pode devotion procurar, is something. It's not outwards. It's inwards. I remember que a devoção não é externa, there's é a very interna. interesting story of a dada who was singing Prabhat Sangit. Okay, Baba was there. He was singing Prabhat Sangit, and all the other acharyas, dadas, and didis who were there were so happy. They were just full in bliss. And Baba stopped and said, "Kick this dada out of my house. This is not an orchestra." Why? Because Dada was thinking that he is a very good singer. He's singing and he's making people fall into samadhi. So immediately as we remove that thought from that is that inwards movement of the devotion, immediately as we transfer it somewhere else than to that supreme consciousness, it is a mistake. So Okay. Very interesting story. it's I something like that a lot. extremely Ishtadeva, Ishtadeva, you're talking too fast. I think we oh, should sorry, let Dada. Raghavir Okay. for the translators. Sorry, sorry, Raghavir, sorry, why sorry. don't you respond? Okay, thank you so much. Okay. Okay, Okay. I think Thank I'm done. you. Thank you. That Mhm. that was a wonderful story, and I think your point is well taken. That devotion is described in many different ways by Baba, and uh, we need to listen to them all and make as much sense as we can of them all and apply them internally within our own minds. Yeah, I think that's true. And ultimately, when it's a really horrible thing when children get put through dogmas that are in some way constricting their minds because they don't know any better. They're relying on the adults to make sense of the world for them. But in some ways, all children are having imposed thoughts that they have to deal with. And part of what our adult lives are about is trying to sort through all of that. And particularly if we've adopted a spiritual approach, this is facilitating the Então, comentários. A única maneira de evitar que a devoção se torne dogmática é praticar e praticar até chegar o dia de se fundir com ele. Devoção, repetir meu manto o tempo todo, ouvir e ler histórias devocionais sobre devoção enriquece minha vida. Any other comments? Mais comentários?
I think we're pretty close to our allotted time, Dada. I don't know if you have any parting words of well-being. I think your class touched on very deep spiritual ideas that are helpful to everyone who is trying to meditate, who is trying to develop spiritually. I think we need to think about these things more and more. And when we develop this kind of internal intensity, that's when, as one of the quotes said earlier, the intensity of our own capacity expands and has so much greater potential. The Supreme Consciousness is all powerful. When you have devotion for that Supreme, you become more powerful to do the work of the Supreme. To allow it to be expressed through you as fully as possible, and to be aware, not to do it blindly, but to feel the truth of that love that you are experiencing within yourself and that you're sharing with the world around you. Well, I think that's a sweet way to end. Namaskar, Thank you very everyone. much for our interpreters who worked very, very hard. And thank you very much to everyone. Namaskar.